A gente vai falar aqui sobre o volume molar, tá? Nós, trabalhando essa relação de mols, né, como quantidade de matéria, a gente fala muito em massa, a gente fala no peso molecular, a gente fala no peso. Quando eu falo peso molecular, eu estou falando no peso de uma molécula. Quando eu falo no peso atômico, eu estou falando no peso de um átomo. Né? Eu falo nessas relações através do número de mols e através do número de partículas. Né? A gente já entendeu que um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 na 23 partículas de qualquer coisa. Né? Então eu posso entender que, por exemplo, um mol de alumínio tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de alumínio. Posso entender isso. Perfeito. Mas e quando eu estiver falando de volume? O que é volume? Volume é um espaço que é ocupado. Tá? Quando eu estou falando de volume, eu preciso me atentar e ficar atento, né, para essas relações métricas. Tá? A lei de Avogadro, né, que trouxe experimentações importantes aí para as ciências, né, através da sua hipótese, né, diz para a gente, né, então dá um embasamento, né, para a gente seguir, né, esse estudo e depois, através de experimentações como as de Gay-Lussac, né, do próprio modelo atômico do Dalton, que era um modelo ainda primário, mas que tem a sua importância e relevância científica, a gente vai ter essa situação, né, dizendo, então, formulando nessas hipóteses, né, que volumes iguais de gases diferentes, tá, em uma mesma temperatura e em uma mesma pressão, vão ter o mesmo número de partículas. Ou seja, 6,02 vezes 10 a 23. Te lembra que esse número é um número muito grande. 6,02 vezes 10 a 23. A gente já falou que nem todos os litros de água de todos os oceanos do planeta Terra têm essa quantidade de números, né? Então, assim, é um número absurdo, absurdamente grande. Mas aí o que eu quero dizer com isso? Bom, então eu quero dizer que se eu tiver, né, volumes de gases, tá, diferentes, volumes de gases diferentes a uma mesma temperatura e a uma mesma pressão, tá, se tiver volumes iguais de gases diferentes a uma mesma temperatura e uma mesma pressão, eu vou ter o mesmo número de partículas. O que eu quero dizer aqui para vocês? Eu quero dizer que 1 litro de gás oxigênio tem o mesmo número de partículas que 1 litro de gás nitrogênio, se ambos estiverem na mesma temperatura e sob a mesma pressão. Tá? É isso que eu estou querendo afirmar com essa teoria deles aqui. Tá? Então, nós sabemos, né, que essa quantidade de partículas está diretamente relacionada ao mol, né, ao mol de partículas. Então a gente pode deduzir que um mol de qualquer gás vai ocupar o mesmo volume, tá, do que um mol de outro gás ocuparia, desde que esteja na mesma temperatura e na mesma pressão. Então eu posso entender, né, que o volume ocupado por um mol de entidades, seja átomos ou moléculas de determinado gás, eu chamo de volume molar. Esse é o termo volume molar. É o volume ocupado por um mol de determinado gás, tá? Seja ele lá qual for, ok? Bom, esse volume, tá, molar de um gás, ele vai ter uma massa. Cada gás vai ter a sua massa, porque cada gás é feito, né, é formado por um determinado elemento químico, perfeito? Então ele vai, cada tipo de gás, né, gás oxigênio tem a massa do oxigênio, gás nitrogênio tem a massa do nitrogênio, né, gás cloro tem a massa do cloro, por aí vai. Então assim, a gente pode entender que esse volume, tá, de gás, ele vai apresentar, né, ele vai representar a própria massa desse gás. Tá? Então, assim,
Isso, né, a gente relacionando temperatura e pressão dentro da CNTP. Tá? O que seria a CNTP? A CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Tá? Onde eu tenho uma atmosfera de pressão e 25 graus Celsius de temperatura. Isso é CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Então eu preciso ter isso bem relacionado aí para que eu possa ter um bom entendimento desse conteúdo. Tá? Uma coisa importante da gente relacionar aqui também é que o aumento de pressão, se eu aumentar a pressão de um gás, eu vou estar diminuindo o volume que é ocupado por ele. Tá? E assim como o aumento da temperatura, aumenta também o volume desse gás. Se eu aumentar a temperatura, ele vai se expandir mais. Né? Se eu aqueço esse gás, ele naturalmente ele tende a se expandir mais, então ele tende a aumentar o seu volume. Além da CNTP, condição normal de temperatura e pressão, tá? Aí o PAC, por exemplo, né, utiliza, tá, a Standard Temperature Pressure, STP, tá, que seria a condição normal de temperatura e pressão definida pelo Sistema Internacional. Tá? É uma outra variável métrica. Tá? E para Standard Temperature and Pressure, o volume molar de um gás equivale a 22,71 litros. Para CNTP, tá? Que é muito comum a gente trabalhar, né, nessas determinações na química, na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, a gente determina que o volume molar de um gás é 22,4 litros. O que eu estou querendo dizer com isso para ti? Que 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 20,4 litros. É isso que eu estou querendo te dizer. 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Tá? Assim como eu já te disse que 1 mol de qualquer gás tem 6,02 vezes 10 na 23 partículas desse qualquer gás. Ou 1 mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 na 23 partículas de qualquer coisa. Tá? Agora, eu não posso dizer que qualquer coisa ocupa 22,4 litros. Não, o que vai ocupar volume em litros são os gases. Aqui eu estou falando especificamente do estado físico da matéria gasoso. Tá? Então, 1 mol de qualquer gás dentro da CNTP, condição normal de temperatura e pressão, vai ocupar 22,4 litros. É essa a relação que eu preciso entender. É isso que eu preciso compreender na aula de hoje. O resumo da aula de hoje, se eu fosse resumir ela em uma frase, eu diria: 1 mol de qualquer gás em condição normal de temperatura e pressão, deve ocupar 22,4 litros. É isso que a gente precisa ter claro hoje, né, na nossa mente. Tá? Observem aqui esse desenho, né, mostrando para a gente que um aumento de temperatura, né, e nesse cilindro aqui parece haver um aumento de temperatura, né, esses gases aqui eles tendem a se expandir. Expandem o seu volume. O volume aqui é maior do que o volume aqui, onde a temperatura é menor. Porém, a pressão nesse primeiro cilindro aqui, onde eu estou com o mouse agora, a pressão aqui é maior. Eu tenho um aumento aqui, né, da pressão e a diminuição do volume. Observa que, imagina que essas bolinhas aqui são os gases. Tá? Olha o espaço, né, que essas bolinhas estão ocupando nesse êmbolo aqui. É um espaço menor do que elas estão ocupando nesse outro cilindro aqui. Tá? Então aqui o volume é menor e a pressão é maior. O que eu entendo com isso? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Aumentei a pressão, diminui volume. Aumentei volume, diminui pressão. Preciso compreender isso. Tá? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Anota isso num cantinho do teu caderno para te não esquecer. Eles realmente têm essa inversão aí de proporcionalidade bastante relacionada aí com o nosso cotidiano
com o nosso dia a dia, tá? Deixa eu pegar aqui. E para o próximo slide aqui. Então vamos considerar aqui 1 mol de gás carbônico, dióxido de carbono, né, na CNTP. Então a gente tem 1 mol de moléculas de CO2, tá? Um exemplo, né? Ele vai conter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, cuja massa e o volume vão ser respectivamente 44 gramas e 22,4 litros. Da onde que saiu esses 44 gramas, Ronaldo? Tu tá louco? Não tô louco. Essas 44 gramas é a massa molar do CO2. Se tu fizer o cálculo da massa molar do CO2, tu vai encontrar 44 gramas. Né? Se tu fizeres esse cálculo, tu vai entender, né, que, olha, o carbono ele tem massa atômica, um átomo de carbono, ele pesa 12 unidades. Isso não é eu que estou dizendo, é a tabela periódica, tá? E eu tenho aqui, além de um átomo de carbono, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou na tabela periódica e verifico que o oxigênio pesa 16 unidades. Como são 2 átomos, 16 vezes 2 é 32. Então, a massa aqui, né, desses 2 átomos de oxigênio é 32, tá? E aí eu faço a soma dessas 2 massas atômicas aqui. Isso aqui é o cálculo da massa molar, da massa molecular. Somando isso, eu vou ter 44. É por isso que no nosso slide aqui já está ali o 44, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui é a massa molar. Então, eu sei que 1 mol de moléculas de CO2, né, contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou partículas de CO2, cuja massa é 44 gramas, que eu calculo pelos dados atômicos da tabela periódica, e tem 22,4 litros na CNTP. O que eu quero dizer para vocês hoje aqui é que 1 mol de qualquer gás, desde que esteja na CNTP, vai ocupar isso aqui de volume, 22,4 litros. Posso relacionar tudo isso na seguinte maneira aqui, na seguinte forma aqui. Eu vou anotar isso assim, ó. 1 mol, então, deixa eu só acertar aqui. 1 mol tem a mesma equivalência, vou botar um igual aqui, que 6 vezes 0,2 vezes 10 elevado na 23, tá? Equivale à massa molar, que no caso do CO2 é o 44 gramas aqui, foi o que a gente calculou, e tem 22,4 litros de volume que ele ocupa na CNTP. Eu posso fazer tranquilamente aqui essa relação. Isso não é só para o CO2, isso são para todas as substâncias aí, né, que nós estamos estudando, tá? Todas as substâncias que nós estamos estudando. É que quando eu estou falando de volume, aí eu estou me referindo a gás. Estou necessariamente me referindo aos gases. Então, aqui para a aula de hoje, a gente está se referindo aos gases. Então, qual é o volume? Qual é o espaço que um gás ocupa? Que um mol de gás ele ocupa? Ah, um mol de gás ele pesa a massa molar do gás. No caso, a massa molar do CO2 é 44 gramas, porque eu vou ali na tabela periódica, pego o peso dos átomos e calculo. Tá? Então, cada gás vai ter sua própria massa molar. Então, 1 mol de qualquer coisa equivale à massa molar desse gás e ocupa um espaço de 22,4 litros. É isso que eu estou dizendo aqui. Desde que esteja na CNTP, ou seja, condição normal de temperatura e pressão. Porque se eu alterar a temperatura e pressão, eu necessariamente vou alterar, sim, o volume desses gases. Tá? Então,
essa constante eu preciso ter. 1 mol de qualquer gás na CNTP equivale a 22,4 litros.